setembro de 1987 a abril de 1988, a Batalha de Cuituquanavale, vitória da África do Sul e da UNITA. Primeiro, os factos da batalha. Pontos para lembrar sobre a batalha. Objetivos dos cubanos e do MPLA falharam. Forças cubanas e do MPLA queriam capturar a cidade de Jamba. Para capturar a Jamba, os cubanos e as forças do MPLA tiveram que atravessar o rio Lomba, capturar Mavinga, e então eles poderiam capturar Jamba. Forças da África do Sul e da UNITA impediram que as forças cubanas e do MPLA alcançassem os seus objetivos. As forças cubanas e do MPLA não cruzaram o rio Lomba, não capturaram Mavinga e nunca chegaram perto da Jamba. Generais cubanos. Após a Batalha de 1989, o general Arnaldo Sanchez, um dos comandantes cubanos na batalha que tinha sido chamado de herói da revolução por Fidel Castro, foi executado por um pelotão de fuzilamento. Outro general cubano, Delpino Dias, fugiu para a América depois da guerra. O mito de uma vitória dos cubanos e do MPLA é uma autêntica falsidade. Os soviéticos, que estavam fornecendo para as forças cubanas e do MPLA milhares de toneladas de armamento com valor de mais de $1 bilhão, estavam abertamente afirmando que a guerra em Angola não poderia ser vencida pelos cubanos. Cuba sabia que estava perdendo a guerra e não queria sair em desgraça. A África do Sul e a UNITA não queriam desgraçar os cubanos e soviéticos. Humilhar os cubanos não tinha nenhum objetivo prático. As forças sul-africanas e da UNITA foram vitoriosas. Por 48 horas sem dormir no dia 2 de outubro e terceiro, o dia decisivo da batalha, o esforço concentrou-se no bloqueio da tentativa dos cubanos e do MPLA de se dirigirem até a Jamba através do rio Lomba, o que não foi possível graças à neutralização desta ameaça por forças da UNITA e da África do Sul. Enquanto os tanques do MPLA T-55 podiam disparar em movimento, as forças sul-africana e da UNITA tinham veículos de combate de infantaria que só podiam atirar posições estacionárias, mas os sul-africanos e a UNITA conseguiram causar destruição entre as forças do MPLA e dos cubanos, com a destruição de inúmeros veículos que tentavam atravessar uma ponte. No dia 3 de outubro, embora os sul-africanos e a UNITA fossem inferiores em número, os sul-africanos e a UNITA fizeram bloqueio contra as forças do MPLA e dos cubanos quando os cubanos e o MPLA se dirigiam em direção ao rio Lomba no dia 3 de outubro, o dia decisivo da batalha. Além disso, no dia 3 de outubro, a Força Aérea Cubana tentou bombardear e ocupar as posições sul-africanas, mas os cubanos foram amplamente imprecisos e não afetaram as forças sul-africanas. Armas capturados. Forças militares da África do Sul e da UNITA capturaram um SAM-8, sistemas de mísseis intactos, juntamente com mísseis, radares e veículos de logística, e armas soviéticas altamente eficazes. Os sul-africanos e a UNITA também capturaram vários tanques não danificados. Humilhação soviética. Em 1987, mais de 1.000 conselheiros soviéticos tinham sido enviados para Angola com o maior serviço logístico e de operações até o momento, com um valor financeiro de aproximadamente $1,5 bilhões. Grandes quantidades de equipamentos soviéticos caíram nas mãos das forças sul-africanas e da UNITA, depois da queda do MPLA e dos cubanos que resultou no seu retiro. Humilhação dos soviéticos. Avanços da África do Sul e da UNITA. A derrota da Batalha do Cuituquanavale foi uma catástrofe para o MPLA e para os cubanos. Em meados de novembro, os sul-africanos e as forças da UNITA destruíram o aeródromo do Cuituquanavale, deixando as forças cubanas e do MPLA numa situação difícil para as unidades que ainda estavam defendendo os perímetros defensivos da cidade. As pessoas, corajosas e valentes das forças sul-africanas e da UNITA que arriscaram as suas vidas pela preservação da África Austral, da democracia e da liberdade nunca serão esquecidas. Suas memórias e bravuras viverão para sempre, e nunca serão esquecidas.